E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni, como vocês já viram nos outros vídeos. Como vocês podem ver, não estou acompanhado de ninguém, meu amigo Bruno me abandonou, me deixou sozinho, mas é isso, é normal, mais um vídeo, ele me deixou assim. Mas é isso galera, e então, gostaria de trazer um vídeo para vocês sobre um assunto meio, bem legal, mas que a gente precisa entender um pouquinho mais. E eu preciso compreender, você precisa compreender, todos nós precisamos compreender. A palavra de Deus diz, não é o tema, não é o capítulo, o versículo tema agora, mas diz a palavra assim, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes a gente não quer compreender isso. E é isso que eu vim trazer para vocês. Então, a passagem que eu vou estar usando está aqui em Gênesis 2, Gênesis da verdade, peraí, Gênesis 1, é isso mesmo? Versículo 31, que diz assim: E viu Deus com tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde, amanhã, o dia sexto. Você pode concordar comigo ou discordar, mas se você parar para pensar, esse capítulo 1 mais ou menos, o capítulo 2, o capítulo 3, até uma certa parte do Gênesis, tudo o que Deus faz, tudo que Deus cria, depois que Adão cai, que o negócio desanda, entendeu? Depois que a serpente aparece ali, tal, e a Eva come do fruto, dá pro fruto pro Adão, e aí a Eva, meu Deus, Eva, por que você fez isso? Unida, depois, ainda bem que Deus ensinou a perdoar, porque tu merece uma surra, Eva. E tu merece também uma surra, Adão, porque tu foi atrás, cara. Cadê tu? Porque sabe, tu se apaixonou pela mulher lá, tá vendo? Diz bem que dizem que o amor é cego. Mas, entretanto, não é isso o que eu vim falar. Então, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas, muitas vezes, a gente quer a nossa vontade. A gente quer o nosso querer. A gente quer que seja feita a nossa vontade, mas uma boa parte do Pai Nosso que você ora, ou reza na Igreja Católica, ou você, às vezes, fala, diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E segue, para nossa caridade hoje, perdoar nossas ofensas, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, para nossa caridade hoje, perdoar nossas ofensas, lá. E foi embora. Deus ofendido, não quis cair em tentação, mas ele vai tomar. Amém. Beleza. Mas diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a gente muitas vezes não quer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, aos olhos nus, aos olhos da carne, parece que é ruim, porque a carne, a Bíblia fala que existe, que a Bíblia não fala exatamente, se eu não me engano, mas ela meio que explica que existem duas coisas em nós: a vontade da carne, os desejos da carne e os desejos do espírito. E se você perceber, carne não dá para juntar com o espírito, vontade da carne não dá para juntar com o espírito, porque se o espírito fala uma coisa, a carne quer outra. Se a carne fala uma coisa, o espírito quer outra. E para você entender a vontade de Deus, você tem que estar mais pro lado da área espiritual. Você tem que estar próximo dele para você entender qual é a vontade. Porque se você for olhar para a Bíblia, você entende, você vê que a vontade de Deus parece muito louca. Você fica, poxa, como assim? Para que tudo isso? Muita pessoa fala: para que? Para que tudo isso? Por que se Deus é bom? Por que tanta fome? Por que tanta coisa? Cara, você para pensar, às vezes é complicado. Mas é o que a Bíblia fala: tem desejo do Espírito. E para você entender a vontade de Deus, você tem que dar do lado do pendido mais pro lado espiritual, pro lado de buscar Deus, pro lado de estar mais perto de Deus. Aí você vai entender, porque conforme você vai conversando, por exemplo, você conversa com um amigo, você vai tomando as ideias dele, você começa a analisar, e às vezes você muda até de ideia. Conforme você vai conversando com Deus e está no relacionamento com Deus, você expõe as suas ideias e ele expõe a dele, ou deles, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tudo bem. E aí muitas vezes a gente ora: Senhor, eu quero namorar, eu quero estar empregado, eu quero isso, eu quero aquilo, mas
A gente pede a vontade de Deus, mas quando Deus fala a vontade dele, que às vezes nem sempre é um sim, mas às vezes é às vezes é não, cara. E dói. Dói lá dentro que a gente quer. E a gente cria todo um cerco, é como se é verdadeiramente é uma situação de pai e filho. Porque muitas vezes, se você é pai, se você é mãe, está vendo esse vídeo, você já foi filho. Se você é pai, você já foi filho. Às vezes você pede uma coisa pro seu pai e às vezes você pede isso pro seu pai e você fica todo ansioso, ou pra sua mãe fica todo ansioso achando que vai receber e tal. E às vezes o pai não diz sim. Às vezes o pai diz não. Por quê? Porque não. E Deus, ele é pai, e ele sabe o que está lá na frente. Se você soubesse o que ia acontecer lá na frente, ele permitiria, você mesmo falaria, não Deus, obrigado, me tira dessa porque é melhor. Então a vontade de Deus diz que é boa, perfeita e agradável. Mas essa parte do agradável, você precisa, para pro agradável a você tem que ser verdadeiramente parecido com Cristo, parecido com Jesus, parecido com Deus. Como um filho que puxa traços do pai, você tem que ser parecido um pouco. Aos poucos você vai se parecendo com Deus, mas você precisa ter um pouco de aparência interior de Deus, para que você possa entender o que Deus tem para você. Mas muitas vezes a gente é tão carnal que a gente não para entender a vontade de Deus. Isso serve para mim, isso serve para você. A gente às vezes pende tanto para as coisas da carne, que às vezes a vontade do Espírito está lá longe, e aí a vontade de Deus não é mais boa, perfeita e agradável. Não, a vontade de Deus agora para a carne que você está, para a vontade da carne, para o desejo da carne que você está mais pendido, para que você está mais perto, não é mais boa, nem perfeita, nem agradável, mas é ruim, não é perfeita, é imperfeita para você e não é agradável. Mas a palavra de Deus diz que os adoradores chegará um dia, Jesus fala para uma mulher, que adorarão a Deus em espírito e em verdade. Adorarão a Deus em espírito e em verdade. Verdadeiramente, com sinceridade, em verdade, com sinceridade, de todo o coração e em espírito adorarão a Deus. Deus é espírito, o que importa é que os adorem em espírito e em verdade. Se você não é espiritual, você não vai entender as coisas espirituais. Se você é espiritual, você muitas vezes vai entender as coisas da carne, porque você já passou pela parte carnal. Mas se você é carnal, você não entende as coisas espirituais. Só se você já foi lá, mas tentou voltar, mas tem muitas coisas que está lá que você não descobriu ainda. Que você ainda não entrou você não entrou naquele mistério, né, crente? Então é isso, gente. E eu vim trazer isso para vocês. Acreditem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas você precisa estar mais próximo do Espírito Santo, mais próximo de Jesus, mais próximo de Deus, dos três que formam um só, para que você possa entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em tudo. Porque Ele não gosta de nada fácil, Ele gosta de complicar para depois explicar. Ele gosta de deixar um pouquinho difícil para depois Ele descomplicar, depois deixar fácil, para depois te explicar, ou às vezes nem explica porque Ele fez aquilo, para você ver que Ele é Deus, ver que Ele faz, ver que Ele é o Criador do céu, da terra, do mar, tudo que nela há, e Ele morreu na cruz por você, e vive, e reina, e voltará. E às vezes é isso, gente. Às vezes falta tanta fé em nós, falta tanto em mim quanto em você. Falta tanta coisa, tanta fé, tanta crença em Deus. Falta tanta coisa que você necessita para estar perto de Deus, mas você não para prestar atenção, você não... A gente às vezes não acorda, a gente precisa verdadeiramente despertar para ver que Deus é Deus, Deus é poderoso, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a palavra de Deus também diz, o vento sopra só, ele sabe para onde vai. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. A vontade é dele, ele te leva para onde ele quiser. Ele que, desde o seu nascimento, está escrevendo a sua história, ou às vezes já escreveu, ou às vezes está escrevendo do jeito dele, do jeito que ele quer. Porque muitas vezes
Como dizem, Deus te conhece desde o ventre da sua mãe, assim como ele disse para Jeremias. Amém? Então confia em Deus, tenta apenas confiar em Deus e se entregar de verdade à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.